Olá, aluno e aluna da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos, revista da CPAD. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós já vamos para a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. São 13 lições abençoadíssimas a respeito do avivamento, o genuíno avivamento bíblico. O título da nossa lição, que vai ser estudada em classe no dia 8 de janeiro de 2023, é o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo diz o seguinte: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática diz, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Leitura bíblica em classe, segundo Crônicas 34, versículos de 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então essa é a leitura bíblica em classe, muito importante que você realize esta leitura para que você fique a par daquilo que vai ser estudado nesta lição. A palavra-chave da nossa lição de hoje é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Então vamos agora para uma introdução, uma visão geral, introdutória da nossa lição de hoje. O que nós vamos aprender? No primeiro ponto, nós vamos ver um panorama. O que é um panorama? Uma visão panorâmica, uma visão, uma visão global, uma visão de cima de avivamentos no Antigo Testamento. Logicamente, não vão ser estudados todos os avivamentos, porque não tem nem lógica, estudar todos os avivamentos do Antigo Testamento numa lição só. Então o autor aqui ele escolheu alguns que vão ser estudados nesse primeiro ponto. No segundo ponto, vamos ver a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus, usando a história de Neemias, quando Neemias ele vai confessar os pecados do povo, e quando a nação de Israel, tem uma coisa interessante nesse ponto, é que Neemias confessa o pecado do povo, ele se une a eles, dizendo, nós pecamos,
Isso é interessante, porque veio um grande quebrantamento diante do povo e Deus iniciou ali um grande avivamento. No ponto 3, o avivamento é a palavra de Deus. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela corrige, ela é apta para instruir, para corrigir e para redarguir, né? E também vamos ver aqui nesse ponto a questão do formalismo, que é prejudicial à vida espiritual da igreja. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos já iniciar o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto aí. Primeiro ponto. O panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Subtópico 1, o avivamento no tempo de Moisés. Então, Moisés, ele foi levantado por Deus. Você nota que o povo de Israel, os israelitas que estavam no Egito escravizados, eles estavam clamando a Deus, buscando a Deus, para que Deus os libertasse do cativeiro egípcio. Então Deus levanta um homem, note que Deus, ele levanta pessoas para iniciar um avivamento. Ele levantou Moisés, levantou Samuel, levantou o rei Josias, levantou Neemias. Nós vamos ver tudo isso ainda hoje nesta lição. Então Moisés, ele foi divinamente chamado por Deus no Monte Horebe. Então Deus chamou Moisés para quê? Para libertar o povo. Deus, ele fala com Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, né? Em Êxodo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então Deus fez um chamado para Moisés ir para o Egito, retirar o povo do Egito, né? Que Deus iria mandar, ia retirar eles com mão forte e iniciar assim um grande avivamento no meio do povo de Israel. Depois nós vemos no subtópico 2, o avivamento no tempo de Samuel. Diz aí na sua revista que Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Nós aprendemos na aula passada que uma pré-condição, a pré-condição para um avivamento é a crise espiritual, a crise moral, a crise espiritual, ela é um pré-requisito para Deus iniciar um avivamento. E nós vemos na Bíblia Sagrada, no tempo de Samuel, que havia ali uma crise, né? Havia uma crise ali. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de número 13 e 14, diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, e pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Então, os filhos de Eli, o sacerdócio estava corrompido, o povo estava corrompido, havia uma crise instalada, né, em Israel, na época de Samuel, e Deus, ele levanta o profeta Samuel para este grande avivamento, ok? Subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Depois de Ezequias veio Manassés. Ezequias foi um bom rei. Seu filho Manassés, ele se corrompeu, caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, altares idólatras, no pátio do templo, da casa do Senhor. Olha que coisa terrível.
fez passar os seus filhos pelo fogo. Olha que coisa horrível. Você pode ver isso em 2 Crônicas 33, do versículo 1 ao 10, as atrocidades que Manassés fez, né? Depois de Manassés, seu filho Amon começou a reinar em seu lugar, porém não seguiu o exemplo dos reis, né? O exemplo de Davi, mas seguiu o exemplo do pai, porque ele governou de uma forma corrupta. E depois que Amon morre, Josias, ele assume o trono. E o que Josias faz? Ele faz uma reforma espiritual na nação de Israel. Derrubou os altares dos demônios, destruiu imagens de escultura, estendeu essas medidas saneadoras a todas as cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Isso é avivamento. Nós aprendemos na aula passada que Deus, a Bíblia fala, né, que se o povo dele orar, buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, confissão de pecados, né, Deus virá e sarará a terra. Deus mandará um avivamento. Então, se você quiser ver as ações de Josias neste sentido de limpar a nação da idolatria, leia 2 Crônicas 34, do versículo 1 ao 7. Leia com calma e você vai ver que ele foi renovando ali, né, a fé dos israelitas, limpando a nação da idolatria. Ok? Então, este ponto nós terminamos. Vimos aí 3 avivamentos. O avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo de Josias. O resumo, a sinopse do ponto 1 diz o seguinte: neste tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo do rei Josias. E fazendo uma aplicação aqui para nós, do mesmo jeito que Deus avivou nesses 3 tempos mencionados na lição, Deus pode avivar a igreja na atualidade. Pode avivar você individualmente, pode avivar a igreja que você congrega, o campo que você congrega, a convenção que você congrega. Deus pode avivar a sua cidade, pode avivar a nação, pode fazer grandes obras através de um grande avivamento. Vamos para o ponto principal 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Então, chamado de Neemias. Então, Neemias, ele recebe um de seus irmãos, ele está na Pérsia, né? Na época, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele recebe a notícia que Jerusalém estava em desolação. E o que ele vai fazer? Ele vai orar por 4 meses. Essa é a típica oração por um avivamento. O que havia em Jerusalém? Uma crise. O que Neemias fez? Oração por avivamento. E aí no tópico 2, ele fez confissão de pecados, que é um pré-requisito para o avivamento, né? Olha o que ele fala aí no versículo 6, parte B do capítulo 1. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Note que ele fala na terceira pessoa do plural. Que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele faz confissão de pecados, por quê? Olha o que diz no fim desse ponto aí na sua revista. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Então é preciso abandonar, confessar e abandonar os pecados. Não adianta só confessar e continuar fazendo. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
E aí no subtópico 3, o avivamento pelo ensino. E aqui há algo lindo, extraordinário na área do ensino. Se você olhar Neemias capítulo 8, versículo do 1 ao 3, o povo ouviu o ensino da palavra, nós vamos ver aqui, ouviu o ensino da palavra, de uma forma muito linda. Por quê? Porque eles ficaram, olha aqui, aqui do versículo 1 até o versículo 10 aqui, né? Você vai ver que o povo ficou ouvindo. A Bíblia diz assim: chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e trouxeram o escriba, Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E a Bíblia diz que eles estavam num púlpito de madeira e eles começaram a ensinar a palavra, né? Interpretar a palavra, ensinando o povo de Deus, o povo de Israel, e eles ficaram ali de manhã até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é também um requisito para um grande avivamento. Não há avivamento sem o ensino da palavra de Deus. Não há avivamento sem a exposição bíblica da palavra de Deus. E aqui nós precisamos fazer uma observação, e os nossos cultos precisam de palavra. Louvor é muito bom, tem que ter, faz parte do culto, adoração, mas o tempo do louvor não pode tirar o tempo da explanação da palavra de Deus. É preciso pregar, é preciso ensinar a palavra, porque ela gera avivamento no meio da igreja. Ok? Então, terminamos aqui esse ponto, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O povo ouviu a palavra, eles choravam, buscavam a Deus ouvindo a palavra, os ensinamentos da palavra do Senhor. Então vamos agora para o terceiro e último ponto, né? O avivamento, terceiro e último ponto, o avivamento e a palavra de Deus. Primeiro subtópico aí já diz uma coisa muito importante. A palavra de Deus corrige. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Isso está em 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, e tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Note que a doutrina está aí no meio, né? A louvor, a salmo, a revelação, a línguas, dons espirituais, interpretação, mas tem que haver a doutrina, tem que haver o ensino da palavra, porque senão vira fanatismo sem fundamentação bíblica. Eu sou assembleiano, pastor assembleiano, pentecostal, né? Fui batizado no Espírito Santo com 4 dias de crente, porém, nós não podemos supervalorizar a experiência pentecostal acima da Escritura. A nossa experiência deve ser fundamentada e baseada nas Escrituras. E aí o ponto 2, cuidado com o formalismo. O que é o formalismo? É aquele meio formal, metódico e rigoroso de cultuar a Deus.
É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Então, existem dois extremos que o cristão precisa evitar. Primeiro, é o emocionalismo exacerbado, né? Aquele emocionalismo sem doutrina, sem pregação, sem ensino, sem exposição das escrituras, só línguas estranhas, só movimento, só barulho. Esse é um extremo que nós precisamos observar. Note que em 1 Coríntios 14, 26 fala de doutrina, fala de línguas, fala de revelação, mas fala de doutrina. E o outro extremo é o formalismo, né? É aquele rigor litúrgico que a pessoa vive sem uma vida espiritual autêntica. É o que Jesus disse para os fariseus, os religiosos, citando Isaías, né? Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, vocês têm uma vida, vocês vivem de formalismo religioso, regra em cima de regra, porém o coração de vocês está longe de mim. E aí diz aqui que quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Então, quando Deus envia um avivamento, o Espírito Santo tem liberdade, o povo fica sensível à palavra, sensível à voz do Espírito Santo, e aí o avivamento muda o ambiente da igreja. Por isso nós precisamos buscar um grande avivamento. Então nós encerramos o terceiro ponto aqui. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos em primeiro lugar? Aprendemos sobre 3 avivamentos citados pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima: o avivamento de Moisés, o avivamento de Samuel, nos tempos de Samuel, no tempo de Moisés e no tempo de Josias. No segundo ponto, nós vimos a história de Neemias, o avivamento que veio através da oração de Neemias inicial ainda na Pérsia, veio através da confissão de pecados, da conversão do povo. Se o meu povo se converter e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Essa é a palavra de Deus. E também aprendemos que o avivamento vem pela exposição da palavra, pela exposição do ensino bíblico. Paulo diz que a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia muda a nossa vida, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto já dizia que um dos argumentos que provam que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é o caráter que ela forma em nós. E por fim nós vimos o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus nos corrige e também vimos aí um alerta contra o formalismo. Não sejamos crentes religiosos, formais. Temos que ter compromisso, temos que ter regras, sim, toda sociedade precisa de regra. Porém, nós não podemos fazer dessas regras algo metódico e sem vida espiritual. Ok? Então nós vamos encerrando aqui a nossa lição. Que Deus te abençoe. Eu espero você na próxima lição, que é a lição de número 3, o avivamento no tempo do Novo Testamento. Hoje nós vimos o avivamento no Antigo e na semana que vem, você não pode perder, nós vamos ver o avivamento no Novo Testamento. Que Deus te abençoe e oremos por um grande avivamento.